Você acompanha o Jornal ABC, referência em informação e prestação de serviços com os fatos mais importantes da região do Grande ABC. E nós voltamos a falar agora sobre o caso Semasa e as denúncias de um suposto esquema de corrupção dentro da autarquia que cuida do saneamento ambiental em Santo André. Leandro Amaral traz os detalhes. Anderson, advogado Calixto Antônio Júnior, citado como mentor do suposto esquema de extorsão no Semasa para liberação de licenças ambientais, isentou o atual superintendente da autarquia, Ângelo Pavim, de qualquer participação no enredo da suposta propina. Segundo ele, Pavim é vítima do prefeito Aidan Ravin. Só que hoje ele quer que o Pavim explique a minha colocação lá. Sendo que o Pavim não sabe porque eu estava lá. Eu tratava lá com Nelson de Freitas. A razão não era para eu passar. E eu também não sabia que a razão era esquema. A afirmação foi feita na noite desta terça-feira, durante entrevista coletiva no escritório dele na região central de São Bernardo do Campo. Na semana passada, durante depoimento à CPI, que tem a denúncia como objeto de investigação, ele já havia acusado o prefeito de participar de uma quadrilha de corrupção na cidade. Durante quase 2 horas de entrevista, o advogado contou que o ingresso dele foi informal na autarquia a partir de novembro e teria ocorrido fruto de um pedido do prefeito para ficar de olho em Roberto Tokozumi, então diretor de gestão ambiental e um dos responsáveis pela liberação das licenças. Em março, o próprio Tokozumi denunciou o esquema e poucos dias depois foi demitido do cargo. Calixto reiterou que o próprio chefe do executivo negociava a cobrança de propinas com empresários. Além de prometer repetir a argumentação nesta quinta-feira no depoimento na polícia, ele diz ter protocolado o pedido de acariação com o prefeito na Câmara. Assim como fez no Legislativo, Calixto não apresentou provas para sustentar as acusações, mas citou que 3 empresas estariam envolvidas no imbróglio: a Imparsanco, a Brookfield e Sonda. Por que eu segurei os processos? Porque eram processos grandes. Vou dar um exemplo. Sonda. O exemplo do Sonda. Deixei parado. Eu achei muito de... Falei, como é que o pessoal estão ligando para ver por que o processo Sonda está parado. Não, mas precisa acelerar. Só que quando chegou algumas vezes, foi quando ele abriu. Falou, o Sonda eu vou tratar direto. A Brookfield eu vou tratar direto. No caso da Imparsanco, o prefeito ganha 10%. Tem um contrato guarda-chuva dentro do Semasa, onde o Hélio, que é o representante da Imparsanco, ele vai levar todo mês, ele trata direto com o prefeito, ele tratava direto com o Bonomi. Ele ganha desse contrato R$500 mil por mês. O prefeito. Quem fazia toda essa colheita era o Bonomi. Isso eu sempre soube. E quem está fazendo a colheita direta agora é o próprio prefeito. Calixto reiterou que a quadrilha era formada por Aidan, os ex-diretores de gestão ambiental Roberto Tokozumi e Jarbas Eliazuri, o ex-homem forte do Paço Nilson Bonomi, o secretário de Habitação Frederico Muraro e o secretário de Obras e Serviços Públicos Alberto Casalinho. Calixto relatou que tem sofrido constantes ameaças anônimas de morte por meio de contatos telefônicos e correspondências. Ameaças de tudo que vocês podem imaginar. Ameaça de morte, ligações anônimas, chegou carta aqui embaixo. Carta vem pelo correio sem endereço. Só com alguém sabe do meu escritório. Mas quinta o senhor vai com certeza. Eu vou de qualquer jeito. Só se me matarem. Não tenho medo de morrer. Eu quero morrer na mão do Aidan. Porque eu acho que ele é uma pessoa que, infelizmente, ele é uma pessoa, para Santo André, ele não tem postura. Porque se eu estou chamando ele para uma cariação, é o mínimo que ele podia fazer para o povo. Era, vou falar com ele não deve nada, ele é um santo. Então por que ele não quer fazer a cariação comigo? Qual o receio dele?
O advogado Calixto Antônio Júnior também cobra uma atuação mais enfática dos órgãos competentes que estão debruçados sobre o caso. Está faltando vontade da polícia, está faltando vontade da promotoria, está faltando vontade da Polícia Federal. Ninguém está querendo resolver nada. Eles me colocaram nessa situação achando que eu não ia falar nada na CPI. Só que eu não estou tendo colaboração de ninguém. E além disso eu estou tendo ameaças. Então eu só queria colocar isso. As provas vão ser colocadas na hora certa, porque eu tenho todas as provas. Calixto Antônio Júnior disse que, se preciso, vai abrir o sigilo telefônico, bancário e fiscal. Calixto anunciou nesta quarta que protagonizará a própria defesa jurídica, no episódio com o auxílio do advogado Paulo Vitoriano, cuja função é desenvolvida em Santos. Até então, quem fazia a defesa de Calixto era Éder Xavier, que atua politicamente em São Caetano. Chamou a atenção o interesse que a entrevista gerou, principalmente entre os assessores de imprensa do Paço, que transitam com costumeira frequência na Câmara de Santo André. A todo momento, eles entravam em contato com jornalistas para confirmar ou não se haveria conversa com o advogado. Além disso, um dos assessores chegou a se dirigir até o escritório de Calixto, ou seja, saindo de Santo André, indo até a região central de São Bernardo e se apresentou como integrante da prefeitura. Mas ao atender um interfone e por meio do próprio equipamento, Calixto disse o seguinte: "Se subir, eu chamo a polícia. Vai embora, bandido", disse o advogado, repito, pelo interfone na região central de São Bernardo, à assessoria da Prefeitura de Santo André.